Esse quadro é feito com a intenção de contar a história completa de alguns personagens, incluindo teorias e fatos escondidos desses personagens dentro de histórias de games, séries ou filmes. Se você gostar desse quadro, não se esqueça de deixar o like e talvez comentar algum personagem a mais para que ele possa ser relatado em próximos vídeos. Então, tendo dito isso, bora pro vídeo. A história completa e escondida do ministro Kenneth Phelps, Dogman. O Homem-Cão. De acordo com os documentos de Jim Johnson, nos anos de 1600, as primeiras profecias relacionadas ao culto dos devoradores de deuses são criadas. Um grupo com uma tribo de peregrinos chega à cidade de Knoxville, chamados o grupo da família Grey, e esses, juntamente com uma outra família, criam o primeiro templo do culto dos devoradores de deuses, carregando a mesma filosofia de teoria relacionada à praga das trevas. Um casamento político é realizado para selar essa união entre a família Grey e a família Rosenberg. Pouco mais de 100 anos depois, uma traição é feita por uma das descendentes da família Rosenberg que estava trabalhando como uma bruxa em um dos altos cargos do culto. Esta que ficaria conhecida como Alison Rosenberg, conhecida por nós como Senhorita Rosenberg, a senhora moradora do primeiro andar. Após sua traição, retirando-se do culto, trabalhando apenas por trás das cortinas, fazendo apenas com que o destino cumprisse o que deveria ser feito, como por exemplo, um de seus atos pós ter saído do culto, o fato de ter chamado Jim Johnson e feito-o conhecer o culto, também tendo feito o mesmo se juntar ao culto. E no ano de traição, 1703, um novo casamento político é feito com outra família relacionada ao culto, e uma igreja é fundada em nome desse novo casamento político entre a família dos Grey e a família dos Phelps. Em 1703, o Ministério Phelps é fundado como uma simples igreja católica, com o intuito de enganar pessoas e conseguir fiéis, para que assim, fazendo lavagem nesses fiéis, crescessem os números do culto, crescendo sua influência filosófica e política ao longo dos anos. Nesse mesmo ano, uma profecia é criada sobre o Filho das Trevas, aquele que vários anos depois terá o poder de destruir o culto, se tornando uma ameaça para o culto. Sendo assim, anos e anos antes, no ano de 1703, a execução da criança começa a ser feita anos antes, sendo passada de geração em geração, destruindo o Filho da Escuridão antes que ele pudesse se tornar uma ameaça ao culto. E assim vamos ao ano de 1976, onde a igreja passou de geração em geração a mesma palavra do culto, até chegarmos ao ministro Kenneth Phelps, o ministro atual da igreja, líder atual do culto secreto dos devoradores de deuses, que planeja o massacre de crianças, visto que esse seria o ano do nascimento do filho da profecia, Saul Fisher. O massacre é impedido por Jim Johnson, que sacrifica sua própria vida em prol de impedir esse massacre. Mesmo assim, o atual líder do culto, morador de Knoxville, o pastor e ministro Kenneth Phelps, viajando de Knoxville até Nova Jersey, o ministro Kenneth consegue encontrar a criança em um parque e tenta matar o filho da escuridão, atirando nele e na sua mãe com uma 12, acertando sua cabeça, pensando ter matado a criança, que sofreu sérios danos em sua cabeça, sendo obrigada a usar uma máscara prostética para o resto de sua vida, apenas tendo sobrevivido ao dano por conta de sua mãe, que acabou o protegendo, se sacrificando para isso. Como a profecia criada pelos Phelps dizia, alguns meses após a morte do Filho da Escuridão, a primeira tentativa de invocar a praga das trevas para possuir todo o mundo é feita. Pequenas sombras são invocadas e colocadas dentro de alguns moradores dos apartamentos Edson, que já tinham sido criados como uma nova base do culto dos devoradores de deuses. Pessoas como Luke, o pai de Megan, ou a família de Terrence Edson foram infectadas com pequenas sombras para que depois pudessem ser usados como sacrifício. A família de Terrence Edson é morta e a praga tem a tentativa de se invocar nele como receptáculo. Uma aspas nesse meio, falhando. A invocação da praga completa teria falhado, porém The Endless One, em uma pequena porcentagem, teria sido invocado em Terrence Edson, que é preso dentro de seu apartamento para que assim possa começar a fazer as mudanças em seu corpo, para ser usado como fonte de poder ao culto, usando ele para invocar pequenas sombras em outras pessoas, para preparar uma nova invocação da praga das trevas no futuro, com outro receptáculo, outras vítimas após encontrar o garoto e conseguir matá-lo. Nesse meio tempo,
tempo, Terrence Edson também é usado como forma de infectar as pessoas, controlando em pequena parcela suas mentes, fazendo com que todos os adultos acreditassem que as histórias de fantasmas contadas pelas crianças no apartamento eram mentira. Essa infecção era feita através do chá Addison. O garoto Sal Fisher sobrevive e anos depois acompanhamos a sua história em todos os 3 primeiros capítulos, e no desenrolar do capítulo 4, o momento chave da história acontece, onde vimos pela primeira vez apresentado o ministro Kenneth Phelps. Dogman é apresentado a nós, invocando e fazendo as preparações para invocar novamente a Praga das Trevas, colocando como novo recipiente principal Todd Morrison, infectando algumas outras pessoas e esperando com que essas mesmas estivessem prontas. Com a grande influência política do culto, Sal Fisher é condenado à morte após ter sido finalmente encontrado. Após os preparativos estarem concretos, Sal Fisher é morto e meses depois a invocação está para acontecer. Vejam, por exemplo, Maple, que foi infectada com a Praga das Trevas e alguns anos após ter sido infectada estava pronta para se tornar um sacrifício. Sendo assim, algumas pessoas que foram infectadas mesmo de última hora, como Neil, são sacrificados. Todd Morrison é tirado do hospício e a invocação está pronta para acontecer. Que é quando, em meio à invocação, vemos Travis Phelps, filho de Kenneth Phelps, atacar seu pai com uma espada e jogá-lo a um buraco em direção à morte, onde aparentemente os dois morrem, e tempos depois temos o desenrolar da história. E isso seria tudo o que saberíamos sobre Kenneth Phelps se ele não fosse muito mais misterioso. O único personagem de todo o game que nunca teve seu rosto revelado. Quem seria Kenneth Phelps por trás da máscara de cachorro? Será que nós já temos uma descoberta disso, uma pista do criador do game? Pois bem, há um dia atrás foi revelada uma fanart mostrando Kenneth Phelps tirando a máscara, e o homem por trás dessa máscara seria o homem misterioso do quinto andar, aquele que faz apenas 3 aparições durante todo o game, que já apareceu em teorias aqui antes. Esse personagem que não tem um desenrolar na história, aparecendo apenas em 2 capítulos, sendo o personagem mais misterioso de todo o game. Essa fanart foi postada no Instagram e recebeu um like da conta oficial do criador do game de Sally Face, sendo uma coisa muito incomum. Será mesmo que o criador estava querendo apontar pra gente alguma coisa? Pois bem, eu tenho uma pequena teoria para fechar a história do Dogma pra vocês, e eu quero que vocês vejam se vocês concordam. O homem misterioso do quinto andar poderia realmente ser Kenneth Phelps? Eu acho que poderia ser a consciência de Kenneth Phelps. Vamos aos pontos para provar isso para vocês. Eu disse para vocês antes de que em geração o propósito do culto dos devoradores de deuses foi passado pela família Phelps até que chegasse no ministro Kenneth Phelps. Esse que, assim como todos os outros ministros, assim como todas as pessoas de cargo alto dentro do culto dos devoradores de deuses, possui uma parcela da Praga das Trevas inserida dentro de si. O ministro Kenneth Phelps não possui exatamente uma vontade, ele é totalmente possuído, assim como Todd Morrison também estava. Veja bem, vemos que não conversamos aparentemente só com uma pessoa, assim como todos os infectados têm o costume de dizer: nós somos eternos, nós hoje triunfaremos sobre os deuses, nós hoje, no corpo do Dogma nesse momento, nós não estávamos conversando com Kenneth Phelps, com o ministro Kenneth Phelps. Estávamos conversando com a Praga das Trevas, com a Bola Vermelha, o que quer que seja o misterioso vilão por trás de todo o Sally Face. A teoria pode tomar forma e até mesmo se tornar plausível devido às várias coincidências referentes a esses dois personagens não percebidas por nós até o momento do lançamento dessa fanart. Como, por exemplo, a paleta de cores de ambos os personagens é idêntica. Tanto a paleta de cores para a coloração dos personagens, como a maneira como eles escrevem, a maneira como seus nomes aparecem coloridos também tem a mesma cor. Vamos então ao Homem Misterioso e voltar a falar um pouco sobre ele. Ele realmente não parece um fantasma simples. Ora, nós sabemos que a senhorita Rosenberg também era um fantasma da consciência da senhorita Rosenberg, que também, com um alto nível no culto de devoradores de deuses, conseguia transitar entre o mundo físico e o mundo espiritual, coisa que o Homem Misterioso do quinto andar também consegue fazer, mas em nenhum momento sabemos como ele faz isso, apenas sabemos que ele e Rosenberg são os únicos capazes de tal feito. E nós não temos
somente esse feito para provar que esse homem misterioso não seria apenas um fantasma qualquer, ele também não sabe somente sobre as atividades dos devoradores de deuses. Ele também sabe sobre a profecia do Filho das Trevas, incluindo, é claro, sabe quem é Saul Fisher, e por isso quando Saul entra nos apartamentos, ele fala: você não deveria ter vindo aqui. Vejam bem, a profecia do Filho das Trevas, referente a Saul Fisher, é apenas passada a membros de alto escalão dos Devoradores de Deuses, como os ministros da família Phelps, Jim Johnson, Sra. Rosenberg. Apenas membros importantes do culto saberiam essa profecia. Então esse cara tem que ser no mínimo um membro de alto escalão do culto para saber o que isso significa. Quando encontramos o Homem Misterioso pela primeira vez, o vemos embolado em uma grande quantidade de jornais. E uma coisa que sempre me ficou em aberto entre todas as minhas teorias pode encaixar aqui. Vejam só, no capítulo 3, nesse mesmo quarto, nós temos 3 jornais em destaque. Estes jornais são nada mais nada menos do que jornais manipulados pela mídia. Vejam bem, o culto dos Devoradores de Deuses possuía, através de substituições, alguma manipulação dentro da política, do jornalismo, da TV, entre outros meios. Os jornais que nós encontramos no capítulo 3 narram um filho que teria matado sua mãe, um filho que não deveria ter nascido, e além disso, eles narram que a criança e o pai que mataram a própria mãe estariam desaparecidos até então. A criança e o pai seriam nada mais do que Jeremy Fisher e Saul Fisher, que teriam se mudado de Nova Jersey para Knoxville e estariam desaparecidos porque o culto não sabia sua localização. A maneira como encontramos o Homem Misterioso na sua primeira aparição não seria uma representação interessante do ministro Kenneth Phelps procurando evidências, buscando Saul Fisher para que finalmente ele pudesse encontrar o garoto, matá-lo e concluir o conceito que sua família passou durante anos: matar o garoto, invocar a praga das trevas no mundo e destruir tudo? Se não for isso, então por que o Homem Misterioso possuía tanta informação? Por que ele possuía jornais que falavam sobre o paradeiro de Saul Fisher? Por que ele teria uma razão para procurar pelo garoto? E essas seriam as razões pelas quais eu acredito prudentemente que esse homem poderia muito bem ser a consciência do ministro Kenneth Phelps, remoendo, preso no tempo, depois de ter seu corpo tomado pela praga das trevas, esperando pelo filho da escuridão, o garoto de cabelos azuis. Nós sabemos, é claro, confirmado pelo Steve Gabriel, que um segundo game da franquia será lançado em alguns anos. Então, quem sabe, não podemos ter uma confirmação disso daqui a alguns anos. Afinal de contas, quem pode nos garantir que Travis Phelps e o ministro Kenneth, ou pelo menos o corpo dele, morreram realmente naquela queda? Afinal, sabemos que uma grande criatura foi invocada naquele meio, e a criatura pode ter salvo seus corpos, não é mesmo? Mas é claro, essa parte da história é só uma teoria de série Face. Então, já vez, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É uma grande teoria de série Face depois de bastante tempo. Eu não tinha mais ideias para teorizar, mas essa fanart realmente me deixou bem inspirado. E é claro, nós teremos outros vídeos desse quadro. A próxima história a ser contada aqui será Frambow. E quem sabe depois a gente não conte Little Miss Fortune, quem sabe a gente não passe para Inside, Limbo, outros games, outros personagens. Eu posso fazer vídeos sobre personagens que vocês queiram que apareça aqui a história completa deles. Quem sabe a gente não faz um videozinho sobre o Jim Johnson, a história dele todinha, sem escondimentos e tal. Quem sabe, não é mesmo? Mas então é isso. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.